caros amigos, hoje nós falaremos de um personagem fantástico. Para mim, honestamente, o maior autor, o melhor escritor, romancista desencarnado de toda a história da literatura espírita, Rochester. Interessante mencionar que sua médium, Vera Krishnoskaya, russa, era uma moça de muitos dons mediúnicos, extremamente ostensivos, por assim dizer, mas que teve uma vida bastante atribulada, né? Vera, ela muito jovem, despertou para as realidades do espírito e teve a ocasião de promover em sua própria casa, inclusive reuniões mediúnicas foram presenciadas pelo então Czarevich Nicolau II, que também, vamos dizer assim, comungava em certa medida das ideias de Vera. Também ele presenciou sessões mediúnicas promovidas por Vera Krishnoskaya e ela tinha uma faculdade mediúnica profundamente cristalina, mas não, lógico, livre dos tormentos que a mediunidade muitas vezes, ela, quando ainda não devidamente educada, pode causar. E a vida de Vera, vamos dizer assim, do ponto de vista mediúnico, ela só foi, vamos dizer assim, ela só floresceu em toda a sua plenitude depois de, num momento de tristeza, de desânimo, ela ter solicitado à espiritualidade que ela fosse educada efetivamente nesse aspecto, que ela tivesse a sua faculdade mediúnica, vamos dizer assim, treinada adequadamente. Então, para essa finalidade, a espiritualidade designou o então conde no passado, conde Rochester, que foi o espírito de um inglês nobre, que teve uma vida bastante dissoluta quando encarnado, mas que no plano da espiritualidade, ele vamos dizer assim, retificou a sua jornada e se dedicou a auxiliar Vera Krishnoskaya na sua missão de desenvolvimento e exercício da mediunidade com compromisso para com o próximo. E de fato, juntos, Vera e Rochester escreveram os mais belos romances da história da literatura espírita. E o mais interessante é que são romances que passeiam por diversos períodos da humanidade, em diversas épocas, e narram fatos históricos com extrema exatidão. Desde a vida de Tibério, o imperador romano, ao Egito Antigo. Então, são romances muito detalhistas. O leitor tem a sensação de estar vivendo aquele período. Então, para mim, pessoalmente, Rochester é o maior escritor, o maior romancista espírita de todos os tempos, porque realmente ele é fabuloso. Sem, vamos dizer assim, deixar passar um leve toque sombrio, uma certa densidade nas suas obras. Rochester é muito trágico. Ele fala, na verdade, das desventuras humanas com muita propriedade. Ele é um autor psicológico bastante, vamos dizer assim, bastante evidente. Então, as obras de Rochester, além de ter essa delícia, que é a contextualização histórica, ele também explora bastante o psiquismo de seus personagens. Agora, são romances, em geral, bastante trágicos, densos, que realmente revelam a sordidez em detalhes, vamos dizer assim, da precariedade das condições evolutivas humanas. Então, eu citaria vários romances de Rochester que são verdadeiramente emblemáticos, né? Como O Chanceler de Ferro, a história o romance de uma rainha, episódio da vida de Tibério. Mas hoje eu gostaria de falar de uma obra muito interessante, um verdadeiro achado, Narrativas Ocultas, também psicografado por Vera Krishnoskaya. Essa obra é muito interessante porque Rochester, neste volume, ele narra diversos episódios interessantes. Ele escreve contos, então não é propriamente um romance, mas são contos ocorridos ou ambientados em épocas diferentes, culturas diferentes, do Egito Antigo a Roma. Então é muito interessante e trágico. Então vale a pena a reflexão. A
contos aqui fantásticos, a urna, muito interessante, a noiva do Amente, o amor. Então, são contos assim que exploram realmente a sordidez humana, mas também exploram e exemplificam a consequência dos nossos atos. Todos os personagens estão envolvidos, vamos dizer assim, quase todos os contos, os personagens estão envolvidos em situações extremamente equivocadas, triângulos amorosos, vamos dizer assim, planos maquiavélicos para prejudicar o próximo, e no entanto todos eles são alcançados pela semeadura dos seus atos. Mas é uma coletânea que realmente mostra o quanto a vida, ela é, vamos dizer assim, certeira no que tange a consequência ou os desdobramentos das nossas ações deletérias. Rochester foi muito feliz na escolha dessas narrativas, ou melhor, na elaboração dessas histórias. Então, Narrativas Ocultas, psicografado por Vera Krishnoskaya e de autoria espiritual de Rochester, né, é uma verdadeira pérola literária. Lógico que é uma situação uma obra que vamos dizer assim, sai um pouco da curva dos romances de Rochester, porque a gente está acostumado a aquelas narrativas, né, extremamente emocionantes, bastante detalhistas, mas pouco se fala ou pouco se vê em falar de contos rochesterianos, eu diria assim. Então, vale muito a pena a consulta. Valendo a gente mencionar que a trajetória pessoal também da médium, e eu faço um elogio público, porque a literatura russa, ela é extremamente densa. Até os médiums russos são fantásticos, como é o caso dela. Mas a trajetória da médium é uma trajetória bastante dolorosa. Ela teve uma vida permeada por grandes decepções, desempenhou a sua mediunidade com muita responsabilidade. No entanto, ela teve o fim da vida dela bastante doloroso. Ela morreu, veio de uma família nobre, extremamente bem conceituada, que perdeu a sua fortuna com a ascensão, vamos dizer assim, do regime comunista / socialista na Rússia. Ela, com a Revolução Russa, por assim dizer, as obras dela foram perseguidas, ela teve que fugir da Rússia e morreu pobre, extremamente debilitada em todos os aspectos, do ponto de vista mental, físico, financeiro. Vale a pena, inclusive, consultar a trajetória de Vera Krishnoskaya. No entanto, apesar dos pesares, ela desempenhou a sua missão de maneira extremamente honrosa. Ela passou pela porta estreita, cumpriu o papel dela. E, na minha opinião, até hoje, nenhum médium da atualidade, quando se trata de romances históricos, do porte daqueles escritos por Rochester, nenhum deles alcançou, vamos dizer assim, o detalhismo, o talento, o brilhantismo dessa médium em transmitir a mensagem expressada pelo nosso querido Rochester. E Rochester, por sua vez, apesar de ter tido uma existência que nós conhecemos que foi bastante dissoluta, apesar de ser um homem extremamente talentoso, ele também retificou a sua própria jornada. Então, ele na espiritualidade, ele desempenhou um papel fantástico. E eu faço o meu elogio público a esse espírito que, para mim, sem sombra de dúvida, é o maior escritor desencarnado, o maior romancista da espiritualidade. Então, meus queridos, essa é a dica de hoje. Leiam qualquer obra de Rochester, leiam qualquer obra psicografada por Vera Krishnoskaya, mas a dica de hoje se concentra nessa obra aqui, Narrativas Ocultas, para falar ao coração do leitor. Que Deus nos abençoe, que até breve, e assim seja.